Bom dia! Hoje, dia 30 de novembro de 2024, último dia do mês de novembro. A leitura bíblica de hoje encontramos em Mateus, capítulo 26, versículos 69 até o versículo 75. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que é que você está falando." Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Naquele instante o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Até aqui a leitura deste texto bíblico do Evangelho segundo Mateus. Se Pedro, o apóstolo que Jesus disse que sobre ele seria assentada a igreja na terra, seria motivo forte para que os outros crescem em Jesus Cristo, avisado que foi por Jesus que na hora da pressão negaria o seu nome, negaria conhecê-lo. Pedro achou que isso nunca aconteceria, mas quando a pressão veio, ele negou Cristo 3 vezes. E ainda disse que, se ele fosse seguidor de Cristo, que Deus o castigasse. Vejam, Jesus não condenou Pedro por isso. Jesus sabia como é o coração humano, conhecia muito bem como é o medo que o ser humano leva no coração quando a sua vida está em perigo. Pedro teve medo de ser morto por causa de Jesus. E aí vem a lembrança, tudo que Jesus disse sempre para eles: se alguém era capaz de carregar a cruz ou o peso nas costas, que ele carregaria. Se alguém era capaz de tomar o cálice, que ele tinha que tomar. Mas vejam, tem uma coisa muito boa nisso, que é o fato de que, mesmo com este acontecimento, Pedro não deixou de ser um dos discípulos amados de Jesus Cristo. Jesus não o abandonou por causa disso. Pedro, no final, chora amargamente por sentir no seu coração o quão fraco era a sua fé. Teve medo da morte, teve medo de ser levado pelos soldados para a prisão e talvez sofrer uma morte de cruz também. Mas isso foi coisas que foram acontecendo para mostrar para todo mundo que o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, estava sendo levado para a cruz, e quem o quiser seguir, ter fé em Cristo, certamente terá grandes provações neste mundo. Naquele tempo, mais ainda, os discípulos, depois mesmo da morte de Cristo, foram perseguidos, foram mortos, e das formas mais terríveis possíveis. Então Pedro, sim, tinha medo. Mas a misericórdia, o amor de Deus, conhece profundamente o coração das pessoas. E Jesus Cristo sabia do amor real que Pedro tinha por ele e pelo Senhor. Pedro não seria condenado por ter tido medo que é inerente à alma humana. Porque a fé dele em Cristo, o amor dele por Cristo, o trabalho dele para com os seus próximos, fazia com que ele tivesse uma vida agradável a Deus. O trabalho de Pedro que Jesus tinha preparado era para após a morte e a ressurreição e a subida de Cristo ao céu. Era levar o evangelho junto com os outros para o mundo inteiro. O evangelho puro. Depois da morte de Cristo, da ressurreição, da ascensão e da chegada do Espírito Santo, Pedro se torna uma pessoa da mais alta qualidade quando se fala na questão do evangelho, de levar as pessoas à fé e de manter a palavra de Deus e os ensinamentos firmes em todos os lugares onde os discípulos e os apóstolos e todos os outros foram pregar.
Pedro fez a unidade. Ele era a base de todos os outros. Era a rocha que Cristo tinha dito, que sobre ele construiria. Então, as pessoas que, mesmo que tenham negado a Deus em alguns momentos, mas voltam, choram, se ajoelham e oram e pedem o perdão de Deus através da fé em Jesus Cristo, do amor de Cristo, terão este perdão certamente. Não tenha medo se algum momento você reclamou de Deus, se você negou a Deus, mas no seu coração você voltou atrás, entendeu o seu erro, pediu perdão sincero, voltou a cuidar da sua fé em Cristo Jesus para ter a salvação eterna, você será perdoado. Pense nisso e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos no correr desse sábado e nos encontramos amanhã, às 7 horas da manhã, para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.